Olá, eu sou o Ricardo Aralius, estrategista do Santander Private Banking. Hoje, quarta-feira, 28 de abril. Os mercados no exterior eles tiveram um dia de relativa tranquilidade, em relação ao pregão anterior, enquanto que os investidores eles aguardam a reunião de política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, tá? Que acontece hoje. A gente viu, ao longo do dia um ajuste, nas taxas dos títulos soberanos americanos, as chamadas Treasuries, que acabaram subindo de maneira mais significativa, ontem, com os vencimentos de 10 anos voltando para patamares acima de 1,60 ao ano, algo que não acontecia já há alguns dias. Mas nada que resulte num maior receio quanto a uma mudança de postura por parte da autoridade monetária nesse momento. Como a gente vem falando recorrentemente, esse ambiente de maior estímulo monetário ainda por parte do Banco Central Americano ele deve prevalecer ainda. Embora provavelmente no comunicado de hoje ele vai reconhecer que o ritmo de crescimento da economia americana está vindo muito bem. Hoje, ainda, além disso, a gente tem também o discurso do presidente norte-americano, Joe Biden, que deve trazer um enfoque maior sobre os planos do governo para as famílias americanas. Ele deve trazer maiores detalhes em relação a isso, o que sempre recai alguma atenção, tá? Então tudo isso posto, a gente viu que o S&P 500 ele encerrou o dia praticamente de lado, ainda num patamar elevado ali de 4.186 pontos, enquanto que os demais mercados ficaram mais ou menos de lado, tá? Ontem. O único ajuste um pouco mais forte a gente teve na Nasdaq, com alguns papéis de tecnologia tendo um pouco mais de volatilidade, mas também teve uma queda de 0,3 ontem, ainda com o índice também ainda bastante elevado. E diferentemente do que nós vimos até aqui, sem o suporte de um maior apetite ao risco lá fora, os mercados domésticos eles acabaram enfrentando maiores realizações ontem. Então o Ibovespa teve uma queda de 1%, voltou ali para próximo dos 119 mil pontos, tá? Enquanto que o real voltou a se desvalorizar perante o dólar, mas ainda naquele patamar de 5,46 por dólar, que comparado com as semanas anteriores ainda é razoavelmente baixo. E quando a gente passa para o que aconteceu na renda fixa, as curvas de juros, com os vencimentos mais curtos, eles foram influenciados pelo dado do IPCA 15 de abril ontem, que veio mais fraco do que eram as expectativas, dando algum sinal de atenuação das pressões inflacionárias que nós víamos até aqui. Tá? Isso ajudou a comprimir um pouco aquela pressão sobre a decisão da política monetária na próxima semana, enquanto que os vencimentos mais longos, eles foram influenciados por esse aumento das taxas das Treasuries nos Estados Unidos, como eu comentei, mas também por conta daqueles fatores que são inerentes ao Brasil, que mantém os prêmios de risco elevado em função do grau de incerteza que a gente tem no cenário. E quando a gente olha a temperatura política em Brasília, essa acabou aumentando bastante ao longo do dia de ontem, com o noticiário voltando a ter ruídos que não necessariamente podem ser considerados por menores e conferindo para nós analistas um desafio de separar ali o joio do trigo. As ações inócuas para evitar a indicação do Renan Calheiros à relatoria da CPI da Covid-19 no Senado se somaram a algumas falas infelizes sobre vacinas e origem do vírus por parte do ministro da Economia, Paulo Guedes. Além disso, você teve um encaminhamento pela ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, daquela notícia crime contra o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, entre outros temas que acabaram tornando o ambiente mais ruidoso.
Por outro lado, ainda que seja perceptível, né, a dificuldade de articulação para contornar ou evitar que pequenos focos de fogo se tornem verdadeiros incêndios, né, no âmbito da política nacional, há sim alguns fatores de alento que a gente precisa olhar também com cuidado. A consciência de que é imprescindível preservar a base de apoio nesse momento no legislativo, ela segue bastante presente no governo, tá? Que a CN negocia com essas lideranças para sua sustentação tanto da agenda, mas também para enfrentar algumas desses ruídos, tá? E bem na linha daquilo que ficou comumente conhecido aqui no Brasil como presidencialismo de coalizão. Então isso é um fator que ameniza um pouco todas essas questões. E ontem a demissão do Valderi Rodrigues, né, que é o secretário especial da Fazenda, ela vai de encontro com a intenção de reduzir os atritos, né, com o Congresso, agora que passou a questão do orçamento de 2021, que foi bastante ruidosa, né, entre a equipe econômica e o próprio legislativo. A sua sucessão ela vai se dar também por um corpo técnico reconhecido, né, pelo mercado, que seria aparentemente o Bruno Funchal, que atualmente está no Tesouro Nacional. Enfim, isso acaba também dando um apoio, né, a essa questão. É importante também a gente estar acompanhando, né, além dessas questões de trocas, né, mais cirúrgicas, né, de corpos técnicos dentro da pasta da economia, a gente vê também acompanhar aquelas pressões, né, para que o Guedes ceda, né, parte do seu super ministério, né, com a recriação da pasta principalmente do planejamento, né, que é uma demanda de algumas lideranças ali, como forma de ceder espaço para a base aliada, tá? Obviamente, isso dependerá do avanço, né, da CPI da Covid, ou isso acabará sendo usado de moeda de troca para avanço de outras reformas de interesse, como a administrativa ou a tributária. Tá? Então, acho que cabe atenção nesse tema. Eu fico por aqui, um bom dia a todos.